Ilíada, de Homero, Canto 18. Anúncio da morte de Patroclo a Aquiles por Antíloco e a fabricação das armas por Hefesto. Lutavam como fogo cintilante, e Antíloco, núncio de pés velozes, encontrou Aquiles na frente dos navios de proas elevadas, que, pressentindo a ocorrência de algo errado, dirige a fala ao coração meganimoso. Não é bom sinal a que os longos cabelos abandonarem a planície rumo às naves. Temo que os deuses cumpram o que dói em mim, conforme Tétis anunciou-me certa vez, que o mirmidão melhor, durante a minha vida, não mais veria o sol, sujeito às mãos dos teucros. Tristeza, já não vive o filho de Menécio, e tanto eu insisti que ele voltasse aos barcos, extinto o fogo, sem bater-se com Heitor. Na mente e coração era o que remoía, quando chegou o nobre filho de Nestor. As lágrimas, com a notícia de pesar. Pelida, mente ardente, é extremamente amargo o que ora anunciarei. Fosse outra realidade. Patroclo jaz, e em torno do cadáver nu lutam. Heitor mantém consigo suas armas. Falou assim, e a nuvem negra encobriu de dor Aquiles, que ergue a cinza fumegante e esparge na cabeça. Avilta o belo vulto, a cinza escura suja a túnica nectária. Então, imenso, deita na poeira imensa ele mesmo. Os cabelos com as mãos desgrenha. Servas que o herói com Patroclo arrebatara dilaceram o coração, ululam, correm ao redor do Pelida, golpeando o peito. Iam perdendo a força os joelhos delas todas. Antíloco, pranteando, trata de trazer as mãos do herói que soluçava as suas, por temor de que cortasse a gorja com a lâmina. Gritava horrivelmente, e a mãe Augusta o escuta, sentada com o pai ancião no oceano fundo. Ela também plangia, e as deusas a circundam, Nereidas todas elas, dos baixios do mar. Gláucia e Itália, Simodócia e Nésia, Alie, Olhos de Toura, Espio e Toi, Actéia, Liminória e Simotói, Hiera e Melite, Ágave e Anfitói, Ferusa, Dinamene, Anfínome e Desamene, Proto e Doto, Calianira, a gloriosa Galateia, Dóris e Panopeia, Calianassa, além de Apseude e de Nemerte. Lá também estavam Climene e Anassa e Anira, Eurítia, Maíra e Amatia de belos cabelos, e outras nereidas que moravam mar abaixo. Os próprios seios golpeavam, gruta rútila adentro, quando Tétis começa o lamento. Ouvi, irmãs nereidas, todas sabereis a dor que trago no meu peito. Tristíssimo ser que sou, mãe amargurada do melhor. À luz eu dei um filho irrepreensível, forte, um ás de heróis. Foi incorporando como um broto, dele cuidei como de vide na colina, e em naves côncavas o conduzi a Ílion para enfrentar os teucros, de onde não vou mais tê-lo de volta na morada de Peleu. Embora viva e veja a luz do sol, não sou capaz de aliviar seu sofrimento. Mas irei revê-lo agora, a fim de conhecer a pena que o abate, longe do combate. Falando assim, deixou a gruta, as outras seguem-na chorando. A ôndula do mar a seu redor se abria. Assim que chegam a fecunda Ílion, se enfileiraram pela orla onde estavam as naus dos mirmidões, em torno a Aquiles rápido, que soluçava quando a mãe se avizinhou, para apoiar sua cabeça aos gritos. Muito carpia quando pronunciou palavras asas. Que sofrimento adentra tua mente? Nada escondas do motivo de teu pranto, filho. Cumpriu-se o que pediste a Zeus, alçando as mãos,
que os dânaos todos pressionados junto às popas por ti rogassem, padecendo dura agrura. Voz embargada, Aquiles, pés velozes, disse-lhe: sim, o Cronida, concretizo o que eu pedi. Mas que prazer existe se o melhor amigo morreu, a quem queria tanto quanto a mim, Patroclo? Pois eu o perdi. Heitor matou-o e o despojou das armas admiráveis, rútilas, que os numes deram a Peleu, um dom notável no dia em que subiste ao leito de um mortal. Muito melhor se entre imortais no mar ficaras, Peleu tendo casado com mulher mortal. A dor também há de ocupar tua mente, morrendo o filho que não tornas a abraçar de volta ao lar. A vida o coração não mais me impele a estar entre os demais, se Heitor primeiro não vier a sucumbir à lança que eu empunho, se não pagar por ter assassinado Patroclo. Vertendo ainda o pranto, Tétis continuou, falando assim: tua moira abrevias, filho, tua sina logo finda, assim que morra Heitor. Aquiles, pés velozes, disse entre lamúrias: morrer agora, por não ter auxiliado o amigo na agonia. Dista seu rincão natal, e eu lhe faltei. Não impedi o revés. Agora que eu não devo mais rever a pátria, que não luzi a Patroclo tampouco aos sócios inúmeros, que Heitor divino trucidou, sento-me à beira nau, um peso inútil, eu que excedo no combate aos dânaos de couraças brônzeas, pois debatendo há melhores na ágora. Que enfim termine a lide entre imortais e homens. Que acabe a cólera que impele a fúria até o mais sensato, a qual, mais doce do que o mel que flui no peito do homem, cresce igual fumaça. Assim me enfureceu o Atreu. Senhor de heróis, deixemos para trás o que passou, embora doa, domando à força o coração no peito. Irei atrás do algoz da testa a mim tão cara, de Heitor, e a Quere eu mesmo acolherei tão logo. Zeus queira que se cumpra, e os outros imortais. Nem mesmo a força de Heracles fugiu a Quere, alguém que era caríssimo a Zeus Cronida. Mas a moira o aplacou, e a crueldade de Hera. Também a mim se configura moira idêntica, hei de jazer sem vida. A nobre glória antes requeiro, que as Dardânias de cintura fina e as troianas tratem de enxugar as lágrimas infindas com as duas mãos nas faces frágeis. Compreendam que do prélio me mantive ausente, mesmo se por amor é inútil dissuadir-me. E lhe responde Tétis, deusa pés de prata: faz sentido o que dizes, filho. Não é equívoco afastar sócios combalidos do fim íngreme. Mas tuas belas armas bronze rutilantes estão nas mãos dos teucros. Elmo cintilante, Heitor, se orgulha de portá-las sobre os ombros. Mas é por pouco tempo que se orgulha, a morte o ronda. A faina de Ares não te entregues antes, que em minha volta possas me revir. Retorno de madrugada assim que o sol nascer, portando as belas armas que me oferecer Hefesto. Dito isso, deu as costas para o filho e as ninfas irmãs se dirigiu falando assim: deveis tornar ao amplo seio do oceano, o ancião do mar rever e o lar do pai, a quem ireis narrar o que ocorreu, pois busco no amplo Olimpo o fabro exímio Hefesto, caso queira dar para meu filho armas panluzentes ínclitas. Falou e emergem súbito nas ondas. Tétis, a deusa pés de prata, sobe até o Olimpo para portar ao filho o armamento ínclito. Os pés levavam-na aos cimos, e os aqueus, fugindo do homicida Heitor, com grito estrúdulo, atingem o Helesponto e os navios. Aqueus de belas grevas não podiam impedir que os dardos atingissem o escudeiro Patroclo. A tropa avança novamente os corcéis, e Heitor Priâmeo símile da flama ardente. 3 vezes por detrás, Heitor segura os pés, ansiando removê-lo,
brada muito aos seus. 3 vezes investidos em ardor, os ájases os repelem do corpo, mas na força fiando-se, ora irrompia na rixa Heitor, ora estático gritava fortemente. Não cedia nunca. Como da presa o leão flamante não conseguem afastar os pastores, esfaimado, os ásages armados não podiam evitar que Heitor se aproximasse do cadáver. Conseguira tirá-lo e arrebatar a glória ilimitada, se Aquiles, Íris, pés de vento não viera correndo Olimpo abaixo. Manda que se arme sem vê-lo Zeus e os outros. Hera a enviara. Ao lado dele proferiu as palavras asas. Sus, filho de Peleu, herói apavorante, defende o amigo pelo qual se arvora a guerra atroz diante dos navios. Mutuam as mortes, uns defendendo o corpo que tombou e os outros tratando de arrastá-lo até a arejada Ílion, os teucros ávidos. Heitor se empenha mais. O coração deseja que do colo frágil corte a cabeça e então a fixe sobre a estaca. Basta de inércia, sus, que a reverência ocupe o teu coração e evite que o trucidem cães. Se chega ao Hades ultrajado, te envergonhas. E o divo Aquiles, pés velozes, indagou. Íris, que Deus te envia aqui com a mensagem? Pés de Procela, Íris ágil respondeu-lhe. Quem me mandou foi Hera, filha do Cronida. Trono altaneiro, Zeus ignora e os demais imortais, moradores do alvo Olimpo, nível. Aquiles, pés velozes, retomou a fala. Mas como irei lutar destituído de armas que estão com teucros? Minha mãe instruiu-me a não me armar antes que eu possa vê-la com os meus olhos. Me prometeu trazer de Hefesto as belas armas. Não sei de quem envergaria o equipamento, a não ser de Ájax Telamônio, seu escudo, mas ele mesmo, espero, avança entre os primeiros furioso com a lança ao redor de Patroclo. E respondeu-lhe Íris, ágil, pés de vento. Também sabemos que eles portam tuas armas, mas circulando sobre o fosso, deixa os troicos te verem, pois apavorados, fugirão do prélio e aqueus respirarão extenuados. Um breve alento é suficiente na batalha. Falando assim, anuncia pés velozes parte. Caro ao Cronida, Aquiles põe-se em pé. Atena arroja a égide franjada sobre os ombros, coroando sua cabeça, com a nuvem de ouro, e dele faz luzir a flama faiscante. Como a fumaça sobe ao céu de uma cidade, na ilha distante assediada por tropéis, que afronta a Ares sinistra ao longo da jornada, fora do burgo e ao pôr do sol, fogueiras ardem cerradamente, e altíssimo fulgor se eleva a fim de que, esplendendo o avistem os vizinhos, e vindos em navios oponham-se ao ataque, assim de Aquiles pelo céu subia o brilho. Fora do muro para sobre o fosso atento ao que sua mãe aconselhara. Não se junta aos Dânaos, grita e Atena urla junto dele, e a azáfama se intensifica entre os teucros. Como o trino da tromba estridula quando os homicidas assediam a urbe, tal e qual a voz do Eácida estridulava. Tão logo escutam um vozear de bronze, o timo em todos se agitou. Corcéis de bela crina no próprio timo, vislumbrando a dor, retornam aos coxes. A visão do fogo apavorante sobre a cabeça do meganimoso Aquiles aturde Aurigas. Palas de óleo azul inflama-o. 3 vezes grita sobre o fosso o herói glorioso, 3 vezes teucros e aliados se conturbam. 12 heróis de prestígio morrem sobre os próprios carros e lanças. Rejubilam os argivos puxando o corpo da querela que depõe na pardiola. Ao circundá-los, caros sócios plangem. Com eles o Aquileu vertia lágrimas, cálidas, observando seu fiel amigo, no féretro, dilacerado pelo bronze. Mandara-o para a pugna com seus ginetes, e carro, em sua volta, não o acolhia. Olhos de toura Hera fez descer abaixo das ondas do oceano
o sol infatigável, que emerge relutantemente. Aqueus suspendem a querela selvagem e o cruel combate. Troianos se retiram da refrega árdua, disjungem os cavalos ágeis de seus carros. Reúnem-se na ágora antes de cearem estáticos, eretos, pois nenhum ousava sentar. Tremiam todos ante a aparição de Aquiles, fora do combate há muito tempo. Polidamante inspira sensatez e arenga primeiro, ciente do futuro e do pretérito. Na mesma noite que o amigo Heitor nascera, na fala um excedia na batalha o outro. Sensato assim se pronunciou: de todo ângulo examinai a situação. Surgiram a volta imediata ao burgo, antes que alvoreça no plaino, junto às naus. Os muros estão longe. Quando Aquileu se irava com a trida ilustre enfrentar os argivos, não era difícil, mas me aprazia dormir ao lado dos navios velozes, só na expectativa de tomá-los, mas tenho medo muito do Pelida rápido. Seu coração é hiperviolento e não há de ficar no campo onde os aqueus e os troicos compartilharam ambos da violência de Ares, mas lutará, querendo a polis e as mulheres. Voltemos, escutai-me, pois será assim. A noite ambrósia agora tem Aquiles pés velozes. Amanhã há de nos ver aqui, movendo-se, armado, como saberemos bem. Há de se alegrar quem conseguir fugir a Ílion sacra. Cães e abutres comerão muitos de nós. Quisera não ouvir o que profiro. Se eu vos persuadir à noite na ágora, mantemos nossa força. A cidadela, os muros, as portas altas, combatentes portentosos, grandes, polidas, bem lacradas, nos protegem. Na alba, vestindo armaduras, coloquemo-nos nas torres, que ele sofrerá revés amargo caso abandone as naus e invista contra os muros, de onde há de retornar com a cavalaria sem rumo extenuada no sopé do burgo. Dentro dele, seu timo não permitirá forçar a porta. Os cães hão de comê-lo antes. De rabo de olho, Heitor, elmo ondulante, fala. Não me agradou, Polidamante, tua arenga, por exortares ao recuo até a cidade. Ficar atrás das torres não vos entedia? Já houve um tempo em que falavam da cidade Priâmea como rica em ouro, rica em bronze. As relíquias dos passos não existem mais, muitos bens foram negociados na Meônia, afável e na Frígia, desde que Zeus Magno se irou. E agora que ele, mente sinuosa, permite que eu amealhe a glória junto às naus e expulse os dânaos pelo mar, não deves, tolo, aconselhar assim a gens. Não permito que aceitem. Eis o que proponho a todos, juntos. Ceai agora, sem que a tropa se disperse, mantendo a guarda, sem ninguém adormecer. Se o excesso de riqueza pessoal preocupa alguém, que a doe para o uso do tropel. Melhor nós desfrutarmos dela que os aqueus. Assim que amanhecer, nos armaremos todos, a fim de esperar o amargo Ares junto às naus. E se o Aquileu se achar nesse local, há de sofrer se assim quiser. A guerra lúgubre, ecoante, não evito, me coloco à frente. A glória excelsa ou ele obtém, ou eu. Eniálio é imparcial, assassinando quem matou. Assim arenga Heitor e os troicos o aclamaram. Tolos, Atena lhes roubara a sensatez. A Heitor todos aprovam sua proposta ruim, ninguém aprova o plano bom do contendor. Fazem a refeição sem dispersar. Aqueus pranteavam Patroclo durante a noite toda. Aquiles deu início às lamentações, levando ao peito amigo as mãos massacradoras, impando aflito como o leão de bela crina, que teve as crias raptadas pelo caçador de Gamo mata dentro. E atrasado, atônito, em muitas grutas, busca os traços desse homem se o encontrasse.
o doma a fúria mais pungente. Gemendo assim, Aquiles fala aos mirmidões. Palavra vã a que externei em seu solar um dia, encorajando o herói Menécio. Disse que reconduziria a Ponto o filho multiglorioso, rasa Troia, dono de Butim. Mas nem a tudo que se pensa Zeus atende. Nosso destino é avermelhar a mesma terra aqui em Troia, pois tampouco o ancião ginete Peleu há de me receber em seu palácio. Nem Tétis, minha mãe, que a terra agora me encobre. Como, meu caro, descerei depois de ti à terra, cuidarei de tua sepultura, só depois de trazer de teu algoz as armas e a cabeça. E morarei à pira 12 jovens de Troia, enfurecido com tua morte. Até lá restarás, assim, à beira nau, e a teu redor troianas e dardâneas, belas cinturas hão de prantear diuturnamente. Servas que nossa força e lança conquistaram, saqueando ricas cidadelas dos mortais. Aos sócios o Aquileu divino manda pôr fogo ao redor da enorme trípode e lavar do sangue represado o companheiro Patroclo. A trípode colocam sobre a chama ardente, despejam água e embaixo ateiam fogo à lenha. Fogueando o bojo da bacia, a água esquenta. E quando borbulhou no fogo resplendente, lavaram-no e ungiram com azeite. Unguento de 9 anos espargiram na ferida, depõem-no sobre o leito e o cobrem da cabeça aos pés, com linho fino, o pano branco em cima. Durante toda a noite, Aquiles, pés velozes, e os mirmidões choravam ao redor de Patroclo. Zeus dirigiu-se então a Hera, esposa e irmã. Olhos de toura, conseguiste finalmente trazer Aquiles, pés velozes. Os aqueus longos cabelos são de fato herdeiros teus. Olhos de boi, a augusta Hera lhe responde. Que palavras são essas, Zeus terribilíssimo? Até um ser humano é dado fazer algo por outro, embora morra e conheça pouco. Como eu, que afirmo ser a deusa Mor por 2 motivos, de nascença e enquanto tua esposa, e reina sobre os imortais sem exceção, não devia furiosa causar mal aos troicos? Dessa maneira os dois mutuavam as palavras. E Tétis, pés de prata, chega ao lar de Hefesto, estrelirutilante, imperecível, único, brônzeo que o próprio coxo havia edificado. Girava entre os foles quando o vê, suava azafamado. Fabricava 20 trípodes que iriam dispor no muro de uma bela sala. Em cada pedestal fixava rodas de ouro, a fim de que automáticas nas reuniões divinas deslizassem e ao lar voltassem, chocantes de se ver. Faltavam só as asas, ornadas, que forjava as quais adapta os cravos. Enquanto empenha a mente o hábil no lavor, avizinhou-se Tétis, deusa pés de prata. Cáris, véu esplendente, quando o vê avança, bela, com quem o magno coxo se casara. Tomando-a pelas mãos, assim lhe disse Tétis. Assim lhe disse: Tétis de longo péplo, venerável, tão benquista, qual a razão de tua visita? É raro vires, deixa que eu te ofereça os dons do anfitrião. Falando assim, conduz a deusa Augusta e a faz sentar no trono, cravejado em prata, belo adorno. Embaixo, para os pés, põe o escabelo. Chamou Hefesto, artífice exímio, e disse-lhe: Tétis está aqui e quer falar contigo. E respondeu-lhe o coxo ínclito: Augusta, a deusa implacável que recebo em casa, salvou-me quando cara de cadela minha mãe me atirou de cima, para me esconder porque sou coxo. E eu teria padecido se Tétis com Eurínome, filha do oceano circunfluente, não me recebessem no âmago do mar. Na gruta funda, 9 anos junto delas, eu fiz em bronze muitas belas peças, brincos, anéis, pulseiras, curvas e colares, e o oceano em volta espumejava sempre. Nume nenhum sabia, não sabia nenhum homem, só a dupla que salvou-me,
Eurínome e Tétis, que vem à minha casa. É mais do que um dever retribuir agora a Tétis belas tranças. Coloca ali ao lado as chêneas rutilantes, enquanto eu organizo o fole e os instrumentos. O monstro arfante levantou-se da bigorna mancando. Abaixo as pernas bambas apressavam-no. Tirou do fogo os foles e os equipamentos de seu trabalho, que guardou na caixa prata. Enxuga com esponja o rosto, as mãos, o grosso pescoço e os pelos de seu tronco. Veste a túnica e empunha um cetro denso e passa pela porta cocheando. Duas ancilas escoravam o amo douradas, símiles de moças vivas. Mentes dotadas de inteligência tinham voz e força. Os deuses deram-lhes saber as obras. Lado a lado os sustém exáucitas. Lento chega perto de Tétis, senta-se no trono rútilo, segura sua mão e diz: a que devemos tua visita, venerável Tétis, longo péplo, a mim tão cara? Não costumas vir? Meu coração manda fazer o que pedires, se não tiver já feito ou se puderes fazer. Tétis, vertendo lágrimas, então responde: que outra imortal que habita a vastidão do Olimpo suporta tantas aflições no coração, quanto estas dores que Zeus Pai me faz sofrer? Entre as ninfas marinhas deu-me a um ser humano, o Eácida Peleu, a cujo leito fui extremamente a contragosto. A velhice triste domina agora a mim diversos males. Com ele tive um filho que eduquei primaz entre os heróis. Cresceu como viceja a planta, dele cuidei como a videira na colina. Mandei-o a Troia em embarcações recurvas, para enfrentar os teucros, mas não terei de volta a moradia de seu pai Peleu. Enquanto o tenho vivo e vê a luz do sol se abate, eu não posso ser de utilidade. A moça que os aqueus lhe deram como dom, de suas mãos tirou o magno Agamenon. A dor no coração o consumia. Troicos pressionam os aqueus à popa, sem deixá-lo sair, e os anciãos argivos lhe rogavam, enumeravam dádivas de vulto e infindas, mas ele se negou a evitar a ruína e fez vestir com suas belas armas Patroclo, e o remeteu à pugna com tropel enorme. Lutaram na jornada junto às portas ceias e teriam destruído o burgo caso Apolo, ao filho de Menécio, impondo muitos males, não o matasse à frente, dando glória a Heitor. Prostro-me aos teus joelhos, se aceitares dar ao filho meu de sina breve, elmo, escudo e belas grevas, ajustadas com presilhas e couraças. As que tinha os troicos arrancaram do amigo, e ele agora jaz, sofrendo ao chão. E o coxo ilustre disse a Tétis em resposta: não sujeites tua mente a essas aflições? De Tânato sinistro e coante, eu pudesse poupá-lo assim que a moira amara chegue, como receberá de mim as armas de beleza tão única a visão de todo e qualquer mortal. Então deixou-a, retornando aos foles, os quais remove ao fogo impondo-lhes trabalho. Total de 20, igual quantia de fornalhas. Expelia um sopro inflamado e intenso, afoito às vezes, outras vezes ralentado, como quisesse o fabro e exigisse a obra. Bronze infrangível arrojou a flama, estanho, ouro precioso e prata. Apôs ao pedestal a imensa encude e aferrou na mão o malho sólido e com a outra mão pega a tenaz. Fabrica o arnês primeiro, imenso e pesado, pleno e adornado. A orla fez brilhante, tripla e cintilante. O baudrier era prateado. 5 segmentos formam o broquel. Sua mente concebe multi-ornamentos para cada. Configurou a terra, o céu, o mar, o sol, que não se cansa nunca, a lua cheia, todos os astros que coroam a abóbada celeste, as Pleiades, o vigoroso Órion, Íades, Ursa, também denominada Coche, em si mesma girando e sempre observando o Órion, só ela sem a moira do lavacro oceânico.
Edificou 2 burgos de mortais esplêndidos. Num deles festejavam núpcias com banquetes, do tálamo conduzem moças pelas vias, sob o fulgor das tochas, e Meneu se ouvia. Giravam dançarinos, entre eles cítaras e flautas estridulam. Moças os admiram ereta, cada qual na frente de sua porta. Na praça a gente se aglomera, há um litígio. 2 homens se enfrentavam por compensação de um morto. Um deles alardeia já ter pago publicamente, o outro que não recebera. Ambos recorrem ao juiz pela sentença. O povo aclama, dividido, e os arautos se empenham em contê-lo. Os anciãos se assentam num círculo sagrado em pedras lisas. Portam cetros de arautos vozecoantes, com os quais, se alçando, cada qual profere o veredicto. No meio havia 2 talentos de ouro, à espera de quem pronunciasse o parecer mais justo. Duplo tropel circunda outra cidade, rútilo nas armas. Dupla decisão lhes agradava, ou devastar completamente, ou partilhar dos bens que entesourava a cidadela afável. Mas os demais não cedem, armam a emboscada. O muro, esposas e crianças defendiam em pé, ao lado de senhores já idosos. Os homens seguem Ares e Palas Atena, dupla dourada cujas vestes eram de ouro. Magnificente no armamento, dupla diva, plenimarcante. Os homens eram bem menores. Já no lugar determinado da emboscada, no córrego em que a res matava a sede, ali se agacham, sem despir o bronze rutilante. Havia 2 espiões à frente do tropel, à espera de avistar a messe e o gado córneo. E logo surgem 2 pastores conduzindo-os, sem suspeitar de nada, ao prazer da flauta. Assim que os veem, rompem, sequestrando súbito a manada de bois, agride brancas pécoras vistosas, matam os pastores. Mas os outros, ouvindo a barafunda ao redor do gado, sentados para a reunião, logo montaram nos cavalos. Em pouco tempo dão com eles. Saltam e lutam, margeando a correnteza, mutuando o arremesso das aéneas lanças. Discórdia os acompanha e tumulto e aquere, atroz, que ora aferrava a algum ferido, ora o ileso, quando não puxava os pés de um morto. O sangue deles avermelha a roupa no ombro. Como seres humanos se imiscuíam na luta e disputavam corpos mortos arrastados. Noval também havia, fofo e campo graxo, largo de 3 aradas. Muitos lavradores moviam os bois jungidos de um lado e outro. Quando giravam no final da plantação, um homem vinha encontrá-los com a taça de vinho doce, e então lavravam sulco a sulco, ávidos por rotear o extremo mais profundo. Atrás a terra enegrecia, parecendo arada, embora de ouro. O olhar maravilhava. Introduziu a gleba real, onde os ceifeiros cegavam manuseando foices afiadas. Parte da messe cai em linha pela calha. Os atadores cingem as demais paveias. Os atadores eram 3 em pé, atrás crianças, enfeixando, portam as braçadas que lhes entregam sem parar. O rei calado mantém o cetro ereto sobre o sulco, alegra-se. Arautos sob o roble ultimam o repasto depois que molam um grande boi, no qual as servas vertem farinha branca. É a ceia dos que ceifam, e após uma videira bela áurea prenhe de bagos. Os racimos dela pendem negros. Estacas a sustém de cima a baixo, prata. Em torno havia um fosso azul cianuro e a sebe de estanho. A ela uma senda só, por onde os colhedores vindimavam a videira. Virgens e moços, com frescor no pensamento, portam a fruta doce em canastrel de vime, e um deles planja a cítara melodiosa. Toca graciosamente e canta a bela música com voz sutil. Os outros, marcando a cadência,
dançam, gritam, volteiam com os pés, seguindo-o. E ali compôs a grei bovina cornirreta. As vacas eram de ouro e estanho, e do estábulo moviam-se, mugindo em direção ao pasto que margeava o rio ecoante e os juncos flexeis. Pastores de ouro acompanhavam a manada, 4, 9 mastins seguiam-nos velozes. A um touro que mugia, 2 leões terríveis acometem na frente do rebanho. Arrastam-no berrando. Os cães e os moços vão no seu encalço. Mas os leões, o couro já dilacerado, devoravam as vísceras e o sangue negro. Em vão seguiam jovens assolando os cães, que se esquivando de morder os 2 leões, bem perto deles latem e em seguida partem. E o coxo, plurilustre, concebeu um pasto num vale ameno, enorme, de luzentes pécoras e estábulos, redis, cabanas recobertas. E o fabro magno cintilou a dança, simile a que na vasta Quinóssos, Dédalo, um dia fez em louvor de Ariadne belas tranças. Moços e virgens cortejadas ao valor de greis dançavam, segurando o punho de seu pai, de seu par. Elas traziam véus sutis, os jovens túnicas bem costuradas, onde o óleo cintilava. Cingiam nas coroas belas, os rapazes traziam espadas de ouro em baudrier de prata. Corriam às vezes com passadas calculadas ágeis, como um oleiro prova com as mãos a roda harmoniosa para ver se corre. Ou corriam em filas um defronte do outro. E havia muita gente rodeando a dança inebriada. Dão início à festa 2 acrobatas. Volteando pelo meio deles, forjou o grão vigor da correnteza oceânica no círculo extremo do broquel espesso. Tão logo concluiu a égide maciça, fez o arnês mais rútilo que o fogo flâmeo. Fez o elmo sólido bem ajustado às têmporas. Dedáleo, sobre o qual a pôs cimeira de ouro, e fabricou as grevas com estanho dúctil. E quando o ilustre coxo aprontou as armas diante da mãe de Aquiles, trata de depô-las. Tétis, como um gavião, desceu do Olimpo nível, sobraçando o armamento fúlgido de Hefesto. Canto 18 da Ilíada, Homero. Hoje, então, nós vimos nesse canto, né, o anúncio da morte aí de Patroclo para Aquiles. E é interessante que quem vai levar a mensagem funesta é o filho de Nestor, o Antíloco. Lembram que foi o Nestor que havia dado essa ideia primeira aí, que o Patroclo portasse as armas de Aquiles? Então, como que parece que uma responsabilidade agora, né? Alguém da família do Nestor que tem que levar essa mensagem para o Aquiles. E aí, gente, nós temos esse momento terrível, né, de dor, do Aquiles chorando, gritando, e a mãe Tétis vem do oceano com as nereidas que o Homero enumera para a gente, para consolar o filho. E o filho quer entrar na luta, mas ele não tem armas, as armas foram roubadas, estão com Heitor. E daí a Tétis vai lá para o Olimpo pedir ao Hefesto que fabrique as armas. E nós temos esse final aí do canto, essa longa descrição do escudo de Aquiles que Hefesto faz, né? Então, o que entramos ali mais para o final é o Homero descrevendo como que se numa tapeçaria, mas aqui no escudo, né, as cenas que ele colocou dentro ali do escudo. Maravilhoso essa parte, né? Interessante demais. É preciso reler com calma esta parte para imaginarmos as cenas que Homero descreve aí que estão dentro ou esculpidas no escudo. Este canto vai, então, ser um desdobramento da morte de Aquiles, né? O canto 17 e o 18. 17, pessoal lutando, nós vimos
canto passado em torno do corpo de Patroclo, para proteger o corpo de Patroclo. Então são desdobramentos da morte de Patroclo, não sei se eu falei Aquiles. O canto 17 e 18 são dois desdobramentos da morte de Patroclo. Canto 17, o pessoal lutando em torno do corpo de Patroclo, e agora a notícia dada a Aquiles e a decisão de Aquiles, então, de retornar à batalha, né? O que nós vemos aqui nesse canto 18. Tétis sabe que se Aquiles entrar no campo de batalha novamente, ele vai morrer, né? O destino é inexorável. As teceiras, as benevolentes, as parcas já teceram, então, o destino de Aquiles e da guerra de Troia. Já decidiram o rumo de Aquiles. Por isso que ela fala, parece que ela não foi ela foi ao leito de Peleu a contragosto, como que ela fosse obrigada a gerar um semideus, né? Aquiles era um semideus, ele tinha uma parte aí divina da Tétis e humana do Peleu. Ela fala, ele vai morrer em batalha, né? Então, ele não vai voltar mais para o pai. Então nós temos cenas aqui bem tristes mesmo, ritos de luto. O Aquiles colocando cinza na cabeça, né? A nuvem negra encobriu de dor Aquiles, ao saber da morte de Patroclo. Esparge na cabeça cinza fumegante, ele aviltou o belo vulto, né, o rosto. A cinza escura suja a túnica nectária, uma túnica alva, branca, né, foi sujada aí com cinza escura. Deita na poeira imensa e os cabelos com as mãos desgrenha. Então ele está em gesto de luto, né? É um canto bem triste, por sinal, comovente. E aí vem então a Tétis. É interessante que o Antíloco tem medo que o Aquiles corte a garganta, né? No momento da dor. A Tétis vem, fala para ele que o destino está traçado, né? E aqui, olha, muito melhor, ela diz, se entre os imortais, ou ele diz para ela, né? Muito melhor se entre imortais no mar ficaras, Peleu tendo casado com mulher mortal. A vida o coração não mais me impele a estar entre os demais, se Heitor primeiro não vier a sucumbir à lança que eu empunho, se não pagar por ter assassinado Patroclo. Então ele tem a decisão mesmo de matar Heitor. O destino, então, está traçado para Aquiles e a sua concepção por Tétis, sua gloriosa vida e curta também, foi um destino dos deuses, né? Colocaram para ele aquilo, ele tem que cumprir. E ela vai, então, lá para o Olimpo, né? Pedir que o Hefesto construa essas armas. É interessante essa fala aqui, né, do Aquiles, lá pelo verso 100, né? A dor será maior do que a fúria pela perda de Briseida. Então ele diz, ó, que enfim termine a lide entre imortais e homens, que acabe a cólera que impele a fúria até o mais sensato, a qual mais doce do que o mel que flui no peito do homem, cresce igual fumaça. Assim me enfureceu o Atreu, senhor de heróis. Deixemos para trás o que passou, embora doa, domando à força o coração no peito. Irei atrás do algoz da testa a mim tão cara, né, do rosto a mim tão caro, que é o de Patroclo. O algoz de Patroclo é Heitor, né? De Heitor e Aquéria eu mesma acolherei tão logo, Zeus queira que se cumpra, e os outros também. Então Aquiles entende que deverá matar Heitor e que o poder do destino está aí inexorável na sua vida, e ele tem então que sucumbir também nas mãos cruéis do destino, né? Também a mim se configura moira idêntica, hei de jazer sem vida. Eu vou ter que morrer. Nossa, é muito triste isso, né? Aí tem uma parte linda que a Íris Pés Velozes, mensageira, vem dizer para Aquiles para ele ir para o campo de batalha. Ele fala, estou sem armas. O que ela faz? Ela então infunde junto com Atena uma luz na cabeça de Aquiles. Acho isso lindo demais, né? Um breve alento é suficiente na batalha. Ela fala, você vai em torno do fosso andar, né? Vai despertar medo nos troianos e
ânimo nos gregos, nos aqueus. E aí o Aquiles vai para a beira do fosso, que é o lugar lá onde os gregos tinham construído o muro. E aqui, gente, é lindo, olha. Cara ao Cronida, Aquiles põe-se em pé. Atena arroja a égide franjada sobre os ombros, coroando sua cabeça com a nuvem de ouro, e dele faz luzir a flama faiscante. Eu escrevi aqui nessa página, é emocionante. Muito bonita essa página. Os deuses investem Aquiles, então, de um brilho imortal. É a luz que vem com a dor e o sofrimento, né? E quando eles veem Aquiles, que o brilho subia pelo céu, Atena gritando junto dele, a azáfama, a bagunça, né, o tumulto, se intensifica entre os teucros. O grito de Aquiles luminoso ao redor do fosso, ferido pela dor da morte, mas protegido pelo brilho dos deuses. Aí começa uma loucura. 12 heróis morrem no meio daquela bagunça toda, sob os próprios carros e cavalos, e aquela visão do fogo apavorante sobre a cabeça do meganimoso Aquiles, aturde Aurigas, Palas de óleo azul inflama-o. 3 vezes grita sobre o fosso herói glorioso. Olha que lindo, né? 3 vezes teucros e aliados se conturbam. E Aquiles, então, vê Patroclo morto. Aí os gregos conseguem raptar, pegar o corpo de Patroclo e pôr em uma padiola. E aquele momento em que você vê alguém que você ama morto. Gente, o Homero pegou mesmo esse sentimento. Olha, ao circundá-los, os caros sócios plangem. Aquiles surgiu ele glorioso, né? Assustou os troianos. Os gregos trouxeram o corpo. Com eles, o Aquileu vertia lágrimas cálidas, observando seu fiel amigo no féretro, dilacerado pelo bronze. Momento em que Aquiles vê Patroclo jazente na padiola, deparando-se com a realidade incontornável da morte. Existe uma solenidade nos mortos, né? Um silêncio. E aqui, então, nós temos o Aquiles com sentimento de culpa, né? Olha, mandara-o para a pugna, mandara o Patroclo para a guerra, com seus ginetes, com seus cavalos, e carro, em sua volta, não o acolhia, né? Agora ele volta morto, e aqui Aquiles sente isso no momento em que ele vê o Patroclo morto, né? Olhos de toura Hera fez descer abaixo das ondas do oceano o sol infatigável, que emerge relutantemente. Aqueus suspendem a querela selvagem e o cruel combate. Então, aquele momento em que Aquiles vê Patroclo morto, em todo esse sentimento, Hera faz com que o sol se deite. E o sol estava no alto, né? Desde o canto 11, nós estamos no 18. Foram 8 cantos de um único dia de batalha terrível, lembram disso? Nós estamos nesse dia de batalha desde o canto 11. Agora estamos no 18. O sol se põe nesse dia de batalha, quando Aquiles vê Patroclo morto. Nossa, muito triste. Aí o Polidamante vai dizer pro Heitor, vamos para a cidade, que o Aquiles amanhã cedo vai estar aqui e a gente vai morrer. Nós vamos virar pasto de cães. O Heitor sempre que era melhor do que Polidamante na batalha, mas não era tão sensato como Polidamante na fala. Os dois aqui, Homero diz, haviam nascido no mesmo dia. Não, Polidamante, você tá doido, vamos ficar por aqui mesmo, vamos lutar. Aí nós temos o lamento de Aquiles, né, muito triste, vendo Patroclo. É interessante que quando o Heitor decide ficar ali para guerrear ainda no outro dia, o Homero diz, tolos, Atena lhes roubara a sensatez. A exclamação de Homero, né? Eu nem sabia que ia morrer, que ia ser terrível enfrentar Aquiles. Aí Aquiles dá início às lamentações, olha, levando ao peito amigo as mãos massacradoras, impando aflito, chorando como um leão de bela crina que teve as crias raptadas pelo caçador. Digamos, mata adentro, o doma a fúria plangente. Olha que ele diz, como, meu caro, descerei depois de ti a terra, né, falando para o Patroclo morto, cuidarei de tua sepultura só depois de trazer de teu algoz as armas e a cabeça. Ele vai matar Heitor, né, a decisão de Aquiles. Mas nem tudo que Zeus pensa
mas nem tudo que se pensa, Zeus atende. Então eles têm os cuidados aí com o corpo de Patroclo, dá banho no corpo, né? Vestem com o melhor linho, ungem com azeite, né? Os ritos funerários. E aí diz, durante toda a noite, Aquiles, pés velozes, e os mirmidões choravam ao redor de Patroclo. Depois tem uma falinha rápida de Hera e Zeus, né? Zeus fala, e agora você conseguiu, hein, Hera? Trazer os aqueus para batalha, né? Trazer o Aquiles para batalha. Ela fala, mas se até um ser humano ajuda outro, por que eu não ajudaria, né? Interessante. Aí a Tétis vai, então, no lar de Hefesto para pedir que ele fabrique as armas para o Aquiles. Ele estava lá fabricando taças aéreas. Achei tão legal isso. Não é aéreas, né? Que as taças se moveriam. Achei muito legal. E aí nós temos, então, o Hefesto falando que vai ajudá-la, porque um dia ela ajudou o Hefesto. Ele foi jogado do céu, acho que por Hera, a mãe, né? Para escapar aí da ira de Zeus. E ele ficou escondido 9 anos no oceano com Tétis e Eurínome. E ele fala, agora eu tenho que retribuir o que vocês fizeram por mim. Por isso que fala que ele é um monstro arfante, ele machucou o pé no tombo. Acho que é mais ou menos isso. Não sei se alguém segurou. E aí nós temos uma mulher dele chamada Caris, que recebe a Tétis, os dois conversam, etc. E a descrição, então, desse escudo ou das armas de Aquiles feitas por Hefesto. Homero vai contar nessas descrições aqui sobre 2 cidades, cenas da vida cotidiana, né, da época para nós, no momento em que está se construindo aí as armas de Aquiles. Então é uma longa passagem de descrição. Nós entramos na vida cotidiana da Grécia do seu tempo, costumes, povos, né, e é muito legal. Você vai imaginando aí como que esse escudo deve ter ficado lindo, né? Homero detém mesmo assim nos detalhes. Por exemplo, um exemplo aqui, ó. E após uma videira, ele fez uma videira no escudo. Bela, áurea, prende bagos, você vê até os bagos da uva. Os racimos dela pendem negros, estacas a sustém de cima a baixo, prata. Então ele fez estacas de prata, né? Em torno havia um fosso azul cianuro e a sebe de estanho. Um fosso ali perto da videira, né? A sebe. A ela uma senda só por onde os colhedores vindimam a videira. É uma estradinha ele colocou ali por onde os colhedores deveriam passar para vindimar. E virgens, moços dançando, pastores, cães, é muito legal. Vai construindo, né, para nós essa imagem do escudo. E depois termina dizendo, né, então logo concluiu a égide, o escudo, maciça, ele fez o arnês, que é um conjunto de correias para prender algo, para prender o escudo, né? Mais rútilo que o fogo flâmeu. Fez o elmo, o capacete, sólido, bem ajustado às têmporas. Dedáleo, sobre o qual apôs cimeiras de ouro. Cimeiras é um ornato que enfeita a parte superior de um capacete. E fabricou as grevas com estanho dúctil. Era uma proteção para as pernas que vai até os joelhos, né? Uma proteção que eles colocavam aí. E quando o ilustre coxo aprontou as armas, o Hefesto terminou de fazer as armas, diante da mãe de Aquiles trata de depô-las, colocou ali diante de Tétis as armas feitas. Tétis, como um gavião, desceu do Olimpo nível, sobraçando o armamento fúlgido de Hefesto. Ela desce toda contente, levando o armamento que o Hefesto havia feito para Aquiles usar na batalha contra Heitor. O canto então termina nesse suspenso aí, nesse suspense de saber o que Aquiles vai fazer em posse daquele armamento, né? Achei isso muito interessante. Vamos ver o que Aquiles vai aprontar. Gente, tem um negócio aqui que eu observei, que eu vou mostrar para vocês. Não sei se vocês observaram nessa edição aqui da 34, tradução do Trajano Vieira, cada canto é encimado por uma letra do alfabeto grego. 24 cantos, 24 letras. Eu lembrei de quando eu estudei grego na teologia. Olha,
Alfa, né, a letra, as letras gregas, né? Eu colori de verde aqui. Alfa, beta, achei muito legal isso. Gama, delta, y, zeta, eta, teta, iota, capa, lambda, mu, nu, xi, ômicron, pi, achei muito 10 isso. Rho, eu tinha percebido, né, que cada canto era uma letra do alfabeto. Sigma, Tau. Tau é o canto 19. O 18, então, é a sigma, que é o que nós vimos hoje, ó, sigma. Quem tem essa edição é só observar, eles estão aqui em cima, essas letras. Só para terminar o alfabeto, né? Tau, que é uma letra que São Francisco pegou para fazer aquela cruz sem a parte de cima, o Tau. Tau franciscano, é uma letra, então, grega, né? Upsilon, que é o Y nosso. Pi, ou Fi. Xi, é o X, ó. Interessante, né? O Psi, aqui. E a última letra, o ômega. Por isso que no Apocalipse fala, né? Eu sou o alfa, Jesus falando, né? Eu sou o alfa e o ômega. Quer dizer, o princípio e o fim. E aqui Homero, aqui essa edição, não sei se Homero usou isso, deve ter usado, né? As 24 letras do alfabeto, os 24 cantos da Ilíada. Então é isso, gente. Mais um canto 18 da Ilíada, mostrando aí esse momento culminante, né? E comovente também da notícia da morte de Patroclo Aquiles e o que acontece depois disso, né? Fabricação também das armas para Aquiles lutar contra o Heitor. Vamos ter momentos emocionantes aqui na trajetória final da Ilíada. Um abraço e até mais.